Você sabe tocar acordes? Tem certeza? Nesse vídeo algumas dicas para você estudar esse tema, esse tópico técnico super importante que muita gente pensa que sabe fazer, mas a maioria de nós não sabe. Bom, meu nome é Luciano Moraes, sou doutor em violão pela Universidade de São Paulo e quero abordar esse tema aqui com vocês, acordes. Eu vou deixar o violão aqui mais ou menos iluminado, porque de fato esse é uma das primeiras aulas em que eu estou tocando de fato e a gente precisa focar no trabalho principal que é feito pela mão direita, né? Então acho que vocês não vão precisar ver muito a minha cara, basta escutar esses resultados. Esse aqui é um trecho da sonata número 3 de Manuel Ponce, a sonata para violão número 3, que foi escrita em 1927 para o violonista André Segovia. Tem aqui no canal uma gravação minha do primeiro movimento com algumas umas discussões a respeito da forma da obra e tal, mas enfim, isso aí fica para outra ocasião. Aqui o que importa é que a sonata, o terceiro movimento dessa sonata é um rondó, num andamento bastante rápido, que é bruscamente interrompido por esse coral, né, extremamente solene. Começa com esse acorde Si bemol, Fá, Ré. O que significa tocar esse acorde? Significa atribuir um peso próprio para cada uma dessas notas. Então o baixo tem que ter um tamanho, eu tenho que ser capaz de repetir pelo menos 3 vezes essa nota, para deixar ela bem igual todas as 3 vezes, e aí eu coloco a nota do indicador, que é o Fá natural. Como é que eu quero essa nota? Eu quero assim? Ela tem que ser destacada? Não, ela é a voz contralto. E a voz soprano, que seria o Ré, que é tocado com anular, tem que ser tocado um pouco mais para fora. Ou seja, eu repito mais ou menos 3 vezes e aí eu tenho esse acorde mais ou menos modelado, né? O Ré é como se fosse, a gente precisa imaginar como se fosse uma pessoa cantando, né? É a nota Ré e indo para a nota Sol. Tararira, né? Certo? Preciso tentar acompanhar essa sequência. Ré, Sol, Ré. Quer dizer, é uma repetição muito... É sobre essa melodia relativamente simples que vem as outras vozes. Nessa última vez que eu toquei, eu deixei bem claro para vocês escutarem o caminho da voz do baixo. O contralto é um pouco... enfim, vocês vão dizer se é mais ou menos interessante. É uma voz que talvez ela coloque uma surpresa. Não sei se vocês conseguiram perceber isso mais uma vez. Certo? Eu estou dando uma ideia de como estudar essa primeira frase, né? Quer dizer, a gente tem que ser capaz de, seja separadamente, tocando cada uma dessas vozes, seja tocando todas ao mesmo tempo, destacando ora uma, ora outra. Esse trabalho, vamos dizer, de separar as vozes e tentar escutá-las separadamente, vai me dar ideias, né? As ideias que eu tiver, claro, elas vão estar limitadas pelo meu conhecimento de harmonia, meu conhecimento de teoria musical, meu conhecimento de estilo, de história, né? E meu conhecimento também de repertório. Então vamos pensar, o conhecimento de harmonia vai dizer o quê? Vai dizer que isso aqui é uma passagem em Si bemol maior, com um baixo caminhante, que esse acorde, por exemplo, é mais dissonante que a gente vê
esse acorde é mais dissonante do que esse. Quer dizer, si bemol, ré, mi natural, tem um trítono que é mais dissonante do que fá, ré, sol. Na verdade, os dois são dissonantes, mas esse é mais tenso do que esse. Então, seria equivocado eu fazer o contrário. Esse acorde, esse acorde aqui, né, fá, ré, sol, é um acorde de repouso, ele não é um acorde de tensão. O acorde de tensão é um acorde anterior. Aí eu avancei um pouco com a frase. O que significa um acorde de tensão? É um acorde que a gente tem que atacar um pouco mais forte, um pouco mais duro, né? Um pouco mais... em relação ao acorde de resolução. Então seria... não importa de onde eu parta. Vamos supor que um outro violonista toque esse acorde assim. O segundo tem que ser assim. Oh, perdão. Certo? Então assim. Se um outro violonista ataca esse acorde assim, o segundo tem que ser assim. Entende? Sempre o acorde de resolução precisa ser um pouco recuado na dinâmica e no timbre também em relação ao acorde de tensão, certo? Esse é um coral bastante complicado de tocar, ele impõe algumas questões intrincadas para a mão esquerda também, que a gente teria que discutir em outro vídeo, mas no que se refere à mão direita, a mão direita de um violonista tem que ser capaz de fazer essas coisas, né? Não é nada de muito complexo, nem de muito, enfim, de muito incomum um violonista profissional trabalhar sempre esse equilíbrio de peso entre os acordes, né? Eu quero terminar com um exercício muito simples que eu fiz há algum tempo, que eu costumo passar para meus alunos, que é o seguinte: montar este acorde aqui, que é o famoso Ré maior, só que na primeira posição, né? Tocar 4 vezes esse acorde. Depois fazer o acorde de quinta aumentada. Eu troco o dedo 2 aqui, coloco aqui no Lá. Subir cromaticamente a voz grave. Depois eu subo cromaticamente a voz do meio, eu tenho um acorde de Ré menor. Subo cromaticamente a voz soprano, eu tenho um acorde de Ré maior. E vou fazendo, quando eu fecho esse ciclo, eu recomeço tudo de novo. 4 vezes cada um desses acordes, subindo cromaticamente, né, essas vozes. Além de ser um exercício muito gostoso de fazer com a mão esquerda, né, bem legal de praticar isso, vai até onde quiser, até onde a sua paciência permitir. Mas a chave desse exercício é você justamente você tocar um pouco mais forte a voz que vai se mover. Então, vai se mover, e agora vai se mover a segunda corda. Vai se mover a primeira corda agora. Terceira. Voz do meio. Assim sucessivamente. É um exercício, é muito difícil dizer assim em palavras o que exatamente que significa, qual é o procedimento correto para você fazer com que uma de 2 ou de 3 vozes se destaque. Então, claro que a nota que eu quero que se destaque, por exemplo, no caso o Fá, eu estou tocando essa nota com o anular, tem alguma coisa que eu tenho que sentir nesse dedo para que a nota saia assim. Isso é um acorde planejado. Isso aqui não é um acorde, entende? Isso não é um acorde. Isso é um tanto faz, tá? Isso é simplesmente executar 3 notas sem ter um pensamento prévio a respeito da hierarquia entre essas notas. Se eu tenho um acorde, eu preciso pensar nesse acorde, qual voz eu quero projetar. Eu posso pensar diferente, eu posso pensar, por exemplo, no Ré. Eu posso pensar no Lá. Se eu quero um acorde com baixo mais pronunciado, né? Quer dizer, pensar só não basta, claro. De certa maneira, assim, é como se o dedo que eu quisesse que destacasse a voz tivesse uma firmeza na ponta um pouco maior. Esses 2 dedos estão relaxados e esse dedo aqui é um pouquinho mais firme. Eu obtenho isso. Né? Deixa os dedos mais resvalados. A sensação neuromotora de você tocar uma nota que não precisa ser destacada é a sensação quase que de uma carícia, né? E a sensação neuromotora de uma nota que precisa ser destacada é a de um cutucão. Você cutuca a corda. Então, tentando transformar, né, esses procedimentos em sensações, né?
Quer dizer, cada vez eu estou cutucando um dedo diferente. Eu estou cutucando o dedo indicador, médio, anular. Né? Eu poderia falar de uma forma um pouco mais técnica em relação a isso. O movimento do toque do indicador ele é mais rápido, tá? Do que os outros dedos. Os dedos saem da corda mais lentamente. Apesar de o desligamento e a produção do som ser simultânea, né? É como se o anular, que está destacando a nota, se movesse mais rápido. Ele sai da corda com mais velocidade, com mais energia. E os outros dedos mais devagar. Certo? E talvez uma última ideia que a gente possa dar em relação a esse procedimento, né, de tocar os acordes, é tentar equilibrar a posição da mão, mas aí a gente teria que mexer em um assunto que tem que ser tratado de uma forma um pouco mais detalhada. Eu posso posicionar a minha mão direita favorecendo o ataque do indicador, ou do anular, ou do médio. Mas a verdade é que a gente tem que conseguir destacar uma nota de cada em qualquer dessas posições, né? Então, enfim, basicamente isso aqui que eu tinha para dizer em relação à execução de acordes. É só o começo do assunto, ainda tem muito mais coisa para ser debatida aqui. E numa aula presencial, então, a gente tem a grande vantagem de poder tocar a mão do aluno ou do professor. O professor tocar a mão do aluno enquanto ele toca, o professor tocar a mão do aluno enquanto ele toca. Esse tipo de contato físico, né, é bastante útil para que as sensações sejam realmente transmitidas e com elas uma ideia sonora. E uma última observação, agora eu encerro o vídeo de certeza. A gente não pode esquecer que saber destacar uma voz de dentro de um acorde em si não é nenhuma vantagem. Eu tenho que ser capaz de fazer com que isso expresse uma compreensão do que é a música que eu estou tocando, tá? Várias peças corais que a gente pode se dedicar a aprender para o seu estudo 2 do Léo Brauer. Vou deixar para demonstrar as peças em uma outra situação com o violão um pouco mais bem preparado. Mas diferente do Sor, eu me lembro pelo menos 2 peças de nível médio que são bastante úteis para treinar acordes. É sempre importante a gente estar chafurdando assim, no repertório para descobrir peças que possam nos dar espaço para praticar essa questão que é super importante para o violão. Tá bem? Muito obrigado então e até a próxima conversa.